Olá, sou Flávio Sofiati, você está no canal Paz e Bem e nós estamos dando início a mais um Ciência na Religião, uma parceria de extensão universitária da UFG, Universidade Federal de Goiás, com o canal Paz e Bem, onde a gente traz aqui elementos da ciência, das ciências sociais, da religião, para pensar o fenômeno religioso, a realidade social das religiões no Brasil contemporâneo, principalmente. Bem, hoje eu estou trazendo aqui uma pergunta de provocação para trazer alguns conteúdos, para tratar com vocês de alguns conteúdos que me parecem importantes para o cenário atual. A pergunta é: as religiões fazem as juventudes ou as juventudes fazem as religiões? Na verdade, a questão é para tentar dialogar um pouquinho sobre as tramas da adesão, do pertencimento social hoje à religião, às instituições, ou a própria adesão a uma forma de religiosidade, de espiritualidade. E eu faço isso pensando nas juventudes, porque eu levo muito a sério um ensinamento que eu recebi de uma intelectual que para mim é muito importante, que é a Regina Novaes, que vai falar, né, que as novas gerações ajudam a gente a entender as tendências, né, do campo religioso. A Regina fala muito em ventos secularizantes, em sinais dos tempos, que são apontados pelas novas gerações na forma com que eles se comportam, né, com a instituição religiosa, a sua forma de crer, a sua crença. Tem uma frase de um texto recente da Regina, que ela vai dizer o seguinte, né? Eu vou citar aqui para vocês porque eu acho que é uma frase importante dela. Ela vai dizer, abre aspas: as religiosidades juvenis só podem ser compreendidas enquanto parte de um processo em curso, que envolve continuidades e descontinuidades, né? Continuidades e descontinuidades históricas, que se expressam na sociedade e no campo religioso. Diferentemente do que foi vivenciado por gerações anteriores, os jovens de hoje foram socializados em um tempo em que aumentam as famílias plurirreligiosas e em que se diversificam as redes presenciais e ou virtuais de sociabilidade religiosa. Então aqui é a base que eu vou trazer hoje para a gente pensar esse tema, né? Inclusive para mobilizar a agência e estrutura no processo de socialização dos jovens no campo religioso. A primeira coisa que é importante ser considerado é, mudanças, né, na configuração religiosa brasileira. Dois movimentos que me parecem importantes para esse processo, né? Primeiro, o aumento do sem religião, considerando aí os dados dos últimos censos, e segundo, a diversificação e eu diria até mesmo uma certa implosão do cristianismo. Então, quando você pega os dados, por exemplo, do caso brasileiro, né, censo dos anos 90, de 2000, 2010, o censo agora que sai em 2025, eu vou tratar num outro encontro nosso aqui, né, mas ele aponta para as tendências que eu estou trazendo aqui hoje. Né. Mas, ó, por exemplo, em 2010, o censo, né, falava 8% da população hoje é sem religião, que não significa pessoas sem crença, né? Pessoas que, na verdade, não têm vínculo institucional, em geral. Né? É mais complexo que isso, mas vamos focar um pouco nessa ideia, né? Do distanciamento da instituição, sem necessariamente a perda da crença. Né? Enquanto 8% da população era sem religião, no censo 2010 já, né? No próprio censo já apontava que, no caso das juventudes, já era 15%, basicamente o dobro da população. E quando você pega pesquisas qualitativas, pesquisas feitas em locais específicos, vou pegar dois exemplos aqui, uma do Jorge Cláudio Ribeiro, feito na PUC de São Paulo, e uma da Carolina Teles Lemos, feito na PUC Goiás, cada um em tempos diferentes, uma produzida no início dos anos 2000, outras mais próximas, produzida agora em 2017 e 2018, e eles vão dizer, basicamente, né, vão apontar para a gente basicamente os mesmos números, ou seja, estudantes da PUC Goiás, PUC São Paulo, são em média em torno de mais de 30% sem religião. Então,
né, esse dado é importante, né, esse aumento de sem religião na população em geral e, sobretudo, na população juvenil. Né? No entanto, eu falei que tem também esse lado da diversificação, e eu estou dizendo, de certa forma, uma implosão, né, do cristianismo, mas eles ainda se mantêm, né, diversificados em dois grandes nichos cristãos, né, os católicos e os evangélicos. Pegar dados recentes, como eu falei, não vou tratar hoje do censo novo, vou deixar isso para um outro encontro, mas dados, por exemplo, da Datafolha de 2021, que é um dado recente, mostra que em torno de 54% são católicos ainda no Brasil e 24% são evangélicos. Né? Então, o campo religioso brasileiro implodiu do ponto de vista do cristianismo, mas você tem esses dois grandes nichos que são importantes serem considerados para pensar aí, né, elementos dessa minha pergunta, né, tentar responder, pelo menos que parcialmente, essa minha pergunta inicial as religiões fazem as juventudes ou as juventudes é que fazem as religiões? Na verdade, o processo, né, é dialético, é dialógico, é dialogal entre instituição e indivíduo, principalmente o indivíduo jovem religioso. Mas tem 5 características que eu trago sempre para pensar, né, esse contexto, são características, para mim, primordiais do campo religioso brasileiro, que configura o que é o campo religioso brasileiro hoje, né, que passa, né, por 5 elementos. O primeiro, essa ideia que eu já retratei aqui em outros encontros nossos, que é essa mudança da herança para a escolha, ou seja, é cada vez mais nítido no contexto brasileiro que as pessoas escolhem a religião mais do que herdam a religião. Não significa dizer que a família não tem incidência nas tomadas de posição das suas novas gerações, das juventudes, mas significa dizer que no caso específico das religiões é cada vez menos constrangedor, né, assumir uma religiosidade diferente da religiosidade familiar, mesmo porque, como já disse a Regina, as famílias estão cada vez mais plurirreligiosas. Então, né, como o próprio Reginaldo Prando já disse em vários momentos, ter uma religião passou a significar para o fiel cada vez mais uma escolha. O segundo elemento é esse processo da pluralização das opções. Se você está dando menos e está optando mais, está escolhendo mais, também se pluralizou as opções. No entanto, é importante a gente considerar, né, que esse pluralismo de ideias religiosas vem combinado também com um pluralismo de opções de ideias seculares. Peter Berger deixou isso muito evidente nos seus últimos estudos. Né? Ou seja, você tem um pluralismo religioso, de ideias religiosas, mas também um pluralismo de ideias seculares, onde os jovens, as novas gerações, a população em geral, têm convivido hoje no cenário nacional, e isso incide, né, nessa perspectiva de como aderir, de como assumir a sua fé, a sua crença no campo religioso brasileiro, no cenário geral, né, da sociedade brasileira. Bem, se tem mais possibilidade de escolha, e essa escolha pode ser pluralizada, né, tem muitas opções, você tem, consequentemente, um aumento da concorrência, daquilo que a gente poderia chamar aqui, inspirado no Weber, aumento da concorrência no mercado de bens de salvação. Né? Você tem crescimento do número de instituições, mas também tem um crescimento no número de práticas individualizadas de fé, de espiritualidade. Né? Quarto elemento né, então vamos lá, recapitulando. Eu tenho mais possibilidade de opção, essa opção é plural, tem muitas possibilidades de escolha, tem concorrência diante disso, mas o que predomina, e esse é o quarto elemento aqui da característica, é um tipo de cristianismo pentecostalizado no contexto brasileiro. Na verdade, se a gente pegar aqui os dados da Pew Research Center, que vai apontar em torno de 2,2 bilhões de católicos, já aumentou um pouco mais, mas pegando essa pesquisa específica, ela vai apontar também que desses 2,2, segundo inclusive Peter Berger, né, cerca de 800 milhões são de cristãos pentecostais, católicos e evangélicos. Então, uma boa parcela, né? E o Peter Berger vai dizer, a maioria desses cristãos pentecostais estão no sul global. Então, você tem uma parcela significativa do cristianismo aqui no Brasil, que pertence, né, ao sul global,
nessa vertente, nessa versão pentecostal. E o quinto elemento, né, para fechar aqui essa caracterização, que envolve principalmente as novas gerações, tem a ver com aquilo que eu estou chamando de novas plataformas do crer, novas plataformas da crença. Porque diante de tudo isso, você tem também esse processo, que é aqui inspirado no Philippe Portier, né, um autor francês que eu trago como referência, né, vai dizer que há uma relação concomitante entre a desinstitucionalização e a individualização da crença, ou seja, há um afastamento daquilo que a gente poderia chamar de normatividade hierárquica. Muitas vezes esse afastamento não é de rompimento total com a afiliação, com a instituição, mas há uma presença distante da instituição eclesial, e isso, né, junto, né, com esse menor vínculo, né, há menos subjunção, né, às ordens hierárquicas e mais possibilidade de estabelecer uma crença com elementos subjetivos individualizados. Então, esse processo todo, né, esses 5 elementos que eu trouxe aqui, do meu ponto de vista, eles caracterizam esse cenário, e é importante entender as novas gerações dentro desse contexto. Mas quais são as tendências que as juventudes apontam diante desse processo? E por que eu estou defendendo aqui já, né? Enfim, tentando responder parcialmente a pergunta inicial, são as religiões que fazem os jovens ou os jovens que fazem as religiões? Estou tentando defender que essa relação é muito dialética, muito dialógica, dialogal. Os 5 elementos que eu trago aqui de caracterização do campo apontam para isso, mas quais são necessariamente, né, as tendências fundamentais que as juventudes apontam, que ao olhar para essas novas gerações eu consigo identificar no campo? Bem, são 2 fundamentalmente, não são as únicas, mas que são para mim as mais importantes, tem mais peso nesse processo, que é a concomitância entre o enfraquecimento dos vínculos e, consequentemente, a diversificação das práticas de fé. Isso faz com que haja uma tendência hoje no campo religioso brasileiro, das religiões em geral, catolicismo, campo evangélico, entre outros, se tornarem religiões mais de consumidores de bens de salvação, né, enfim, grupos religiosos de consumidores de bens de salvação, relativamente isolados entre si, com vínculos muito fluidos entre si, mesmo entre aqueles que estão inseridos numa instituição. Então você tem um processo que pode parecer contraditório, mas muito presente na realidade das instituições, onde a estrutura da instituição busca centralizar, mas, enfim, a base, né, dos fiéis acaba se entregando a uma lógica de diversificação. Isso vai gerar essa perspectiva entre os jovens, fundamentalmente, um pertencimento negociado. Isso fica muito evidente, por exemplo, numa pesquisa que eu participei e num texto que eu escrevi com a Brenda Carranza, onde a gente vai identificar que mesmo jovens católicos institucionalizados, eles negociam a sua adesão. Então, não estou falando aqui daquele jovem distante da instituição. Estamos se referindo a jovens que se identificam com a instituição, mas mesmo esses estão negociando o pertencimento. Então, por exemplo, no caso católico, quando eu vou pensar as culturas juvenis católicas inseridas nas tendências orgânicas do catolicismo, nas suas fronteiras, né, construindo relações fluidas, híbridas com as tendências, com as várias formas de se apresentar enquanto católico no mundo contemporâneo, você vai ter exatamente essa lógica, né? Aqui voltando de novo ao Portier, esse autor francês, essa lógica a gente poderia dizer de uma dialética do centrífugo e do centrípeto, né? Ou seja, 2 lógicas simultâneas de tensão, onde a base da igreja tensiona para a pluralização e a cúpula da igreja, o clero, fundamentalmente, tensiona para uma lógica de unificação. Então a hierarquia vai tentando reduzir a pluralidade interna, controlar, né, uma certa pluralidade externa do catolicismo. Inclusive no Brasil hoje, por exemplo,
É um debate, né? Quem fala, por exemplo, publicamente em nome da Igreja Católica? Se no passado a resposta evidente era CNBB, hoje não é, do meu ponto de vista, tão evidente assim, né? E você tem, então, os bispos tentando manter esse vínculo, construir unidade, e a base, os leigos, né, construindo essa pluralidade. Mas no campo evangélico, você também tem outros fenômenos importantes que apontam para essa relação mais diversificada e mais fluida, né? Uma perspectiva que eu estou trazendo aqui de vínculos mais enfraquecidos. Uma tendência a esse vínculo enfraquecido, do meu ponto de vista, a esse enfraquecimento dos vínculos, do meu ponto de vista, tem a ver com o advento das mega church, das megas igrejas, né? Que são, né, como nos apresenta a Cristina Rocha, num livro recentemente traduzido no Brasil pela ABA, que ela vai chamar de cristianismo descolado, né, esse complexo industrial da moda, celebridade das mega igrejas, como ela nos ensina. Ou seja, você traz para o campo pentecostal uma transnacionalidade, uma lógica de identidades como os cosmopolitas, né? A tentativa de cenários nessas igrejas de atração das novas gerações, né? Com a ideia da festa, do lúdico, de elemento secular no campo das igrejas, por exemplo, no contexto local onde eu moro, né? Igrejas fazendo festas, né? Como se fossem lounges, né, dentro das igrejas para atrair as novas gerações, atrair inclusive uma parcela de um segmento social, né, do campo religioso mais vinculado às classes médias, e tudo isso criando uma lógica de pertencimento cada vez mais fluido, né? Um outro, né, elemento importante dessa tendência dos vínculos mais enfraquecidos e diversificados é, né, a adesão dos fiéis, principalmente no campo cristão, aos influenciadores, as influenciadoras digitais católicas, evangélicas, cristãs em geral, né? Então você tem aí, né, esses influenciadores atravessando, né, a lógica da autoridade do clero, né, dos padres, dos pastores, da autoridade religiosa, né, se apresentando como uma nova forma de adesão, né, mais virtual, que vai atrair, né, uma população jovem, uma população em geral cristã, nesse processo. Então, né, para fechar aqui nossa conversa de hoje, quais seriam então as confluências dessas juventudes religiosas, né, para tentar concluir? Acho que uma das, né, das palavras-chave para entender isso é a palavra negociação, né? Eu e o Joilson Toledo, que é um parceiro de pesquisa e de defesa das juventudes, a gente tem, né, escrever um texto recente juntos, onde a gente faz um balanço, né, dessa relação jovens e igrejas, e a gente entende isso, né? A palavra-chave para entender essas novas gerações, a relação dos jovens no campo religioso é a negociação, né? Você vai ter trânsitos, pluralidades, múltiplas filiações, né? Esses são elementos que vão perpassar hoje os jeitos, né, das novas gerações de viverem as suas festas, né? Então não é mais só a dupla filiação, são múltiplas filiações, são adesões provisórias, menos permanentes, mais fluidas, né? E conforme as necessidades desse indivíduo. A gente escreve, né, na conclusão desse nosso texto. Vou citar aqui para a gente já ir meio que fechando um pouco a nossa conversa. A gente fala: o verbo estar parece sinalizar um elemento fundamental da interface juventude e religião. Mudanças aceleradas, novas sensibilidades apontam que, mais do que dizer o que é, e é isso que nós estamos defendendo, nós podemos, no máximo, hoje apontar como está essa realidade, né? Então, assim como os stories do Instagram, né, apontam processos em transformação em curso, e é isso que nós estamos vendo, processos em transformação e em curso ainda, né? Processos em vias de se intensificarem, né? Então esse é o contexto, né? As novas gerações são recorte de um contexto mais amplo, mais plural, mais diverso, né? No entanto, olhar a partir dos jovens esse cenário faz com que a gente mencione traços e contornos da própria realidade social mais geral e odierna, né? Então esse é o contexto, né? É importante entender isso, então, nessa pergunta de as juventudes fazem as religiões ou as religiões fazem as juventudes. É importante entender nessa relação dialética, né? Que cada experiência geracional é inédita, como eu disse, que é a ideia fundamental
que eu trago da Regina Novaes, né? Ou seja, a partir dessas juventudes a gente consegue reconhecer as tendências, as sensibilidades emergentes na sociedade, e no caso específico aqui, no campo religioso brasileiro, né? As juventudes são, como a Regina nos ensina, esse espelho retrovisor, né? Que agiganta, que aponta essas tendências emergentes de um tempo, né? Dos sinais do tempo, porque ela vai falar em sinais do tempo. E as juventudes, elas podem ser lidas como um segmento importante e estratégico para as pesquisas, né? Para pensar, enfim, os principais traços do fenômeno religioso contemporâneo. Então, a religião ela pode ser entendida como um elemento significativo para a gente, inclusive, elaborar leituras do cenário das verdades juvenis, assim como a leitura do cenário das realidades juvenis ajuda a gente a entender as tendências mais, né, enfim, que fundamentam a atual conjuntura do campo religioso brasileiro. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado dessa conversa de hoje. A gente para por aqui e até um próximo encontro, onde nós vamos estar, enfim, já vou dar um spoiler aqui, né? Tentando trazer para vocês alguns elementos desses dados do censo atual que vai ser divulgado, que tem sido divulgado agora recentemente no Brasil. É isso aí, muito obrigado.